Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. E hoje, qual é o assunto da aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a teoria do conhecimento na Idade Média. Aí vocês vão me perguntar, alguns falam que a Idade Média é a Idade das Trevas, é verdade ou não é? A minha intenção não é só responder essa pergunta. A minha questão meu desejo aqui nessa aula é levantar, de acordo com o recorte que nós temos para a aula de hoje, é levantar algumas hipóteses de como as pessoas buscavam o conhecimento e como elas viam o conhecimento na Idade Média. Agora, o que é a Idade Média? A Idade Média é uma caracterização de um período que vai desde a queda do Império Romano até a queda da cidade de Constantinopla, ou seja, do século V depois de Cristo até o século XV depois de Cristo. Então, assim, são mais ou menos 10 séculos de história. Isso é uma classificação mais metodológica, né? E a gente sabe que a Idade Média é um período em que a teologia é um período em que o sobrenatural que vai ter o poder, o comando em tudo. E estou falando a nível de Ocidente, tá joia? A gente sabe que o Império Romano caiu e que a religião cristã se elevou. E essa religião cristã ela passou também por fases e por períodos. Então, a primeira fase a gente chama de fase apologética. O que é apologia? Apologia é defesa. Então, os pensadores desta época começaram a usar da filosofia, dos princípios filosóficos, da razão filosófica, de princípios racionais para defender a fé, para orientar a fé. Então, a filosofia foi usada em primeiro momento, neste período específico, para defender a fé cristã, contra heresias, contra várias coisas, né? Assim, a gente não precisa entrar em detalhes aqui agora, porque esse não é o caso. Que você entenda que o primeiro momento na Idade Média, o conhecimento filosófico, a busca do conhecimento, foi para quê? Foi para sustentar, foi para defender as verdades da fé. Então, buscar os conceitos para tudo, né? Conceito de pessoa, conceito de trindade, conceito de o que é uma pessoa, o que é trindade, por quê? Eram ali as discussões da época. Quem era Deus, o que é Deus? Deus é um só, Deus é dois, Deus é três. Então, eles usaram de princípios filosóficos para defender a fé. Aí a gente vê um primeiro período chamado de patrística, que é o período dos padres, os primeiros padres do cristianismo, né? Os pais. Vamos entender padres mais como pais, os pais do cristianismo, aqueles que estabeleceram as doutrinas que permanecem ainda no cristianismo. E o principal representante da patrística é Agostinho de Hipona. Na Igreja Católica ele é considerado santo, o Santo Agostinho. E essa linha que ele vai seguir, ele vai partir da filosofia platônica. Então, assim, esses filósofos que conviveram com ele, os primeiros padres, eles beberam da filosofia platônica. Então, toda a teologia deles, todo o pensamento deles vão estar assim, com base, né, na filosofia de Platão. E é muito adequada, porque o Platão estabeleceu um mundo das ideias, um mundo, um paraíso, uma coisa maravilhosa, e nós temos a Terra, né? Nós temos a Terra e já na Idade Média, com a ideia de Deus, esse mundo de Platão, o mundo das ideias, seria o paraíso, seria o mundo divino, né?
Então, o conhecimento, o que seria o conhecimento nessa época? O conhecimento seria o quê? Eu reconhecer que eu sou criatura de Deus, eu me reconhecer como realmente uma imagem de Deus na Terra, e quanto mais próximo de Deus, mais eu conhecerei a verdade. Quanto mais eu chegar perto de Deus, quanto mais Deus eu tiver, mais eu conhecerei a verdade. A gente chama isso de iluminação. Né? Então, o primeiro tipo de conhecimento é a iluminação. Ou seja, quanto mais de Deus você está, mais iluminado você é e mais conhecimento você tem. Tá joia? E esse pensamento ele foi perdurando aí na Idade Média. Só que chegou um outro momento que a gente chama de escolástica. A escolástica, ela foi se baseando nessas mesmas ideias e adquirindo outras ideias. O Platão era muito bem-vindo na Idade Média. O Aristóteles nem tanto. Só que assim, alguns pensadores começaram a traduzir as obras de Aristóteles, e um outro filósofo, esse bonitão aqui, ó, começou a se interessar por essa filosofia. E o que ele fez? Ele cristianizou a filosofia de Aristóteles. E o que nós podemos dizer com isso? Que a questão do conhecimento não é mais a questão da iluminação, né? É uma questão da busca dos universais. O que é universal, né? Para Platão, a gente sabe que existe uma realidade imutável, eterna, e que este mundo é uma cópia de lá. Então, assim, né? É o paraíso divino e nós aqui estamos lutando, peregrinando neste mundo para alcançar o paraíso. Essa é a grande ideia medieval. É a grande ideia medieval. E quem decide essas coisas? Aí que está o cerne da questão. Quem decide isso tudo? Quem decide isso? São as autoridades. Então, assim, quem é que manda? Então, a gente sabe que a igreja manda na Idade Média. E a autoridade máxima, quem decide todas as questões, são ela. Ou seja, né, Deus está muito, né? Nós somos representantes de Deus. Deus está muito ocupado, então nós vamos cuidar das coisas de Deus aqui na Terra. Tem que ter alguém para cuidar. Deus criou esse mundo, então tem que ter alguém para cuidar. E com base nisso, né, você já sabe o que virou. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Tem os pontos bons e os pontos ruins. Agora, e a questão do conhecimento? É a questão dos universais. A questão dos universais é o seguinte, tem gente que vai falar que o universal é aquela ideia, assim, por exemplo, o conceito de cadeira, né? Não importa se é cadeira de praia, se é cadeira de balanço, você tem uma ideia de cadeira universal, né? E que existe um correspondente no real. Tem gente que vai falar que o universal é só uma ideia. E tem gente que vai falar que o universal é uma ideia e ao mesmo tempo tem um correspondente. Então, gente, olha, na Idade Média, o conhecimento está baseado na teologia, está baseado na autoridade da igreja, está baseado em filosofias que apontem para o céu, né? Que apontem para o céu, que direcionem as pessoas para o céu. Então, que as pessoas precisam se converter, que as pessoas precisam ter obediência. E uma outra coisa que eu quero que fique bem claro para vocês. Muitos filósofos da Idade Média vão dizer o seguinte, que as verdades naturais da ciência, da filosofia, não contradizem as verdades reveladas, as verdades bíblicas. Então, para ilustrar esta aula, eu vou indicar dois filmes que vão mostrar como que acontecia o conhecimento na Idade Média, como que isso era acontecido e como é a questão da autoridade. O primeiro é O Nome da Rosa e o segundo é Duns Scoto, né? Duns Scoto, mas escreve Duns. Duns Scoto e O Nome da Rosa. Assista a esses filmes, leia o material e resolva as atividades. Bom dia, boa tarde e boa noite.